Eu trouxe 5 dicas para elevar a capacidade de suas aplicações JavaScript independente do ambiente, para você repensar sobre o que você está fazendo, alterar partes do código e entregar mais gastando menos. Esse é um conjunto de dicas que realmente funcionam no mundo real e pode te dar aquele destaque no trabalho se tomar iniciativa e começar a arrumar a casa. Inclusive, esse vídeo aqui faz parte da minha playlist sobre performance de aplicações JavaScript que já tem mais de 40 vídeos, só com dicas incríveis para você refinar suas aplicações e até mudar a forma de pensar. Recomendo já deixar uma nova tab aí para ver depois. Eu sei que é chato ficar pedindo, mano, mas eu preciso da sua ajuda, vai, não custa nada pra você. Mas deixar o like, se inscrever e ainda deixar um comentário contribui demais com o trabalho que eu venho fazendo. Meus objetivos aqui são sérios, te especializar em JavaScript, te manter atualizado na linguagem e de quebra, trazer ideias para que você aplique na sua vida daqui por diante. Por isso, já clique em se inscrever, deixa o like e comenta "eu me inscrevi" para eu saber que você cumpriu todos os passos. Bora pras dicas então! Eu vou seguindo com temas importantes que eu comento bastante aqui no canal, mas que no dia a dia pouca gente realmente aplica. Então bora mudar o jogo. Primeira dica, evite manipular listas grandes em memória. Muita gente se preocupa demais em trocar o for loop por map, filter, reduce e mais. Mas a real é que nem isso deveria acontecer. JavaScript tem por definição usar um único loop de eventos para processar o seu código na grande maioria de ambientes que é executado, como na web, Node.js e outros. Manipulação de listas é um dos temas que podem comprometer toda a capacidade de resposta e o pulo do gato tá em, ao invés de você carregar uma lista em memória, rodar um for each, transformar em alterar dados, realizar cálculos, fazer de uma forma totalmente diferente. Uma vez que você tem acesso ao primeiro item da lista, você faz tudo isso, transforma, realiza cálculos e mais, só que você já retorna e vai para o próximo item. Qual é a diferença? Dessa forma você está processando dados sob demanda, não vai acumulando itens ou realizar tarefas pesadas em memória para um grande volume de dados, mas entregar o resultado individual deles à medida que estão disponíveis. Por isso eu falo e repito, o segredo para aplicações JavaScript é trabalhar com dados sob demanda, ou seja, uma vez que ele está disponível, renderize e limpe a memória. Por esse motivo, a galera do Angular recomenda muito o uso de observables, como o RxJS. Isso não é mero preciosismo. O RxJS tem essa ideia de sempre trabalhar com itens sob demanda, mas na minha opinião, ele acaba assustando a galera pela complexidade e forma diferente de codificar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal recriando o RxJS, caso você tenha uma curiosidade para ver. Minha recomendação para você é, na verdade, estudar sobre as web streams, pois elas trabalham com esse mesmo conceito que eu tô falando de processamento em larga escala, sem travar o Node.js ou o navegador e de quebra. As WebStreams são parte da especificação de JavaScript. Isso quer dizer que o mesmo código vai funcionar em qualquer lugar que roda JavaScript. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui também mostrando como processar 10 GB de dados na web, sem qualquer backend por trás e sem travar a tela. Link nos cards. Dica número 2, não trave a sua aplicação JavaScript. Isso pode ser um mistério para muita gente de como fazer isso, então eu quero que você faça um exercício. Procure nos seus projetos funções que tenham o nome sync no final. Tudo que for sync significa que só pode ser executado uma coisa por vez. Algo síncrono é algo que geralmente é executado em ordem, uma coisa por vez. Algo assíncrono é algo que pode ser executado em segundo plano. Ou seja, você pode ter várias coisas sendo carregadas ao mesmo tempo, sem necessariamente precisar esperar a outra. Peraí, tá abstrato, né? Imagine que você quer carregar um formulário de contato. Você precisa carregar a lista de países que o usuário pode selecionar e a lista de possíveis produtos que o cliente pode comprar. Se a lista de países não tem qualquer relação com a lista de produtos, não tem por que você aguardar um para carregar o outro. Então, de forma assíncrona, você carrega os países e os produtos, e quando eles terminarem de carregar, são atualizados na tela de forma muito mais rápida. Em Node.js, se você tem 10 clientes conectados, rodou um Redfile Sync, StatSync, Crypto ou outros que usem essa ideia de sincronismo, o primeiro cliente vai chamar essa função, esperar a resposta enquanto todos os outros clientes aguardam até que ele termine, o que trava toda a sua aplicação. Até o console.log tem esse problema. Por isso, para logs, a recomendação é usar o módulo Pino, que trabalha de forma assíncrona e até usa multithreads para entregar os logs em segundo plano.
Esse, na real, é o motivo de muita gente falar que JavaScript é ruim ou não escala. E sim, o maior problema de JavaScript é, na verdade, os programadores que não estudam a fundo. O melhor cenário para JavaScript é receber um pedido, delegar para uma tarefa assíncrona, continuar respondendo usuários e quando essa tarefa terminar, ela chama de volta e o JavaScript entrega. Não importa se o primeiro usuário fez o primeiro pedido, quem devolveu os dados primeiro, responde para o respectivo usuário e continua respondendo milhares de conexões de forma saudável e gastando poucos recursos. Para não travar a aplicação, use também a dica número 1, porque manipular listas em memória de forma ineficiente também bloqueia todo o projeto, independente se é no navegador ou no Node.js. Dica número 3, prefira a programação assíncrona. Pouco tempo atrás, eu atendi um cliente de consultoria que estava gastando horrores com máquinas virtuais, com muitos CPU e memória alocados, e eu fui investigar e você não vai acreditar. Para processar arquivos, vamos pensar em arquivo CSV, que é o mais comum entre integrações. Ele enviava o arquivo para o back-end, iniciava a animação de carregando na tela, processava no back-end e depois devolvia a mensagem para o cliente, dizendo que o arquivo estava ok e tudo foi processado. De novo, precisamos processar dados sob demanda e nesses casos de forma assíncrona. A melhor opção nesse caso é o back-end receber esse arquivo CSV, salvar em algum outro lugar e falar para o cliente, olha, eu tô aqui processando seu arquivo, quando eu terminar eu te aviso e libera o cliente para fazer qualquer outra coisa na sua aplicação. Em segundo plano, um outro processo no JS vai ler, validar e processar o arquivo e pode notificar diretamente o cliente via e-mail ou até notificação na aplicação que tudo tá pronto. Tá vendo como tudo vai se encaixando, mano? JavaScript foi feito para trabalhar com programação assíncrona e a sua arquitetura pode se beneficiar muito disso gastando poucos recursos e entregar o dobro da capacidade só dividindo o problema em processos menores. Dessa forma você consegue dedicar recursos específicos só para a aplicação responsável por processar arquivos de forma individual, isolando o que é API do que é processamento de dados. Então lembra, receba requests, notifique o cliente do que está sendo processado, realize o processo em um outro sistema e notifique o cliente quando terminar. Dica número 4, monitore e melhore. Não é porque você ainda não teve um problema grave que está livre disso acontecer. Aplicações são imprevisíveis se você não tem o mínimo de visão do que está acontecendo, se você não tem alertas ou se não tem estratégias para suportar mais usuários se necessário. Use uma ferramenta para tirar métricas, como quais são os requests que mais demoraram, quais são as mais acessadas e a relação entre os códigos de erro e códigos de sucesso. E use uma ferramenta de tracing para identificar problemas do código ou iterações externas como queries de bancos de dados. Tanto para um quanto para o outro, eu recomendo a ferramenta Open Source OpenTelemetry para isso. E eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ele. Você sobe num container Docker, envia dados de suas aplicações e monitora tudo. Agora faz o seguinte, ó, comenta aqui se você gostaria de ver um vídeo completo explicando o monitoramento de aplicações em geral. Se tiver bastante engajamento, pode ter certeza que eu vou trazer. Tamo junto. Por fim, faça testes automatizados. Putz, Eric, mas o que tem a ver, cara? Uma vez que você cria testes automatizados para validar o que foi entregue e o que continua funcionando, você ganha a capacidade de plugar uma ferramenta de carga nos testes e simular vários usuários virtuais simultâneos. Mano, chega a ser a loucura. Imagina só antes da Black Friday você rodar essa bateria de testes com usuários, clicando em botões, preenchendo formulários, fazendo compras e mais para saber se você vai conseguir suportar ou se vai dar ruim. Além de trazer mais segurança a cada nova atualização, você ganha um mundo de possibilidades. Algo legal também para pesquisar é como usar o Playwright, ferramenta de testes automatizados, com o Artillery para testes de carga. Com ele você consegue simular a quantidade de usuários virtuais e se já estiver seguindo todas as outras dicas, o monitoramento vai apontar que área do código precisa ser refinada. Por isso, é importante se manter atualizado. E na minha academia de programação JavaScript você encontra conteúdo para o ano inteiro. Lá você encontra formações gratuitas e especializações, como a minha formação JavaScript Expert ou até mesmo o meu método para criar testes automatizados. Minha sugestão agora é que você pegue uma aplicação aí da sua empresa ou até projeto pessoal e siga os mesmos passos que eu mostrei aqui, que eu tenho certeza que vai te dar uma visibilidade legal sobre o que poderia alterar para responder mais clientes sem ter que criar novas cópias de aplicações.
Ah, não esquece também de olhar na descrição do vídeo, que eu coloquei todas as referências que eu usei para fazer esse vídeo e, claro, o link do meu treinamento de JavaScript Expert. E pra você, guerreiro ou guerreira que chegou até aqui, comenta aí, mano. Quero mais, para eu saber que você veio até esse momento do vídeo. Esse é o tipo de conteúdo que vale para devs de todos os níveis, então eu te peço para compartilhar com os colegas de trabalho, porque eu sei que esse passo a passo pode ajudar você, o seu time e principalmente o projeto que você vem atuando. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado suas expectativas. Eu sou Eric Wendel e ó, te vejo no próximo vídeo. Código na grande maioria dos ambientes. Uma vez que você tem o acesso, dando a galera pela galera. Prefira programar. Depois devolver a mensagem pro cliente. Tá rápido, muito rápido. Para processar arquivos, erra uma vez, erra várias. Dessa forma, você consegue dedicar recursos específicos, não só Não é porque você ainda não teve algum problema grave que não é porque você ainda teve. Use uma ferramenta para tirar métricas, como. Oi.